Olá, bem-vindo. Estamos de volta. Conforme prometido em algumas redes sociais, eu voltaria no meio de semana com a parte 2 da Lei 10.177, essa lei que vai tratar aí dos processos administrativos do Estado de São Paulo. Então, conforme foi feito na parte 1, eu faço a leitura da lei no começo. No final, vou responder 3 questões sobre essa lei aí. O vídeo ficou um pouco longo, pois algumas questões eu vou explicando alternativa por alternativa, por isso ficou aí com 20 minutos. Espero que você tenha tempo e disposição também para assistir até o final, que no final eu tenho um recado importantíssimo a passar a todos os inscritos no canal. Vamos lá. Artigo 65. Aquele que pretender da Fazenda Pública ressarcimento por danos causados por agente público, agindo nessa qualidade, poderá requerê-lo administrativamente, observadas as seguintes regras. 1. O requerimento será protocolado na Procuradoria-Geral do Estado até 5 anos contados do ato ou fato que houver dado causa ao dano. 2. O protocolo de requerimento suspende, nos termos da legislação pertinente, a prescrição da ação de responsabilidade contra o Estado, pelo período que durar sua tramitação. 3. O requerimento conterá os requisitos do artigo 54, devendo trazer indicação precisa do montante atualizado da indenização pretendida e declaração de que o interessado concorda com as condições contidas neste artigo e no subsequente. 4. O procedimento dirigido por procurador do Estado observará as regras do artigo 55. 5. A decisão do requerimento caberá ao Procurador-Geral do Estado ou ao dirigente da entidade descentralizada, que recorrerão de ofício ao governador nas hipóteses previstas em regulamento. 6. Acolhido em definitivo o pedido, total ou parcialmente, será feita em 15 dias a inscrição em registro cronológico do valor atualizado do débito, intimando-se o interessado. A ausência de manifestação expressa do interessado em 10 dias contados da intimação implicará em concordância com o valor inscrito. Caso não concorde com esse valor, o interessado poderá, no mesmo prazo, apresentar desistência, cancelando-se a inscrição e arquivando-se os autos. 8. Os débitos inscritos até 1º de julho serão pagos até o último dia útil do exercício seguinte, a conta de dotação orçamentária específica. 9. O depósito em conta aberta em favor do interessado do valor inscrito, atualizado monetariamente até o mês do pagamento, importará em quitação do débito. 10. O interessado, mediante prévia notificação à administração, poderá considerar indeferido seu requerimento caso o pagamento não se realize na forma e no prazo previstos nos incisos 8 e 9. Parágrafo 1º. Quando o interessado utilizar-se da faculdade prevista nos incisos 7, parte final e 10, perderá qualquer efeito o ato que tiver acolhido o pedido, não podendo invocá-lo como reconhecimento da responsabilidade administrativa. Parágrafo 2º. Devidamente autorizado pelo governador, o Procurador-Geral do Estado poderá delegar, no âmbito da administração centralizada, a competência prevista no inciso 5, hipótese em que o delegante tornar-se-á a instância máxima de recurso. Artigo 72. Assegurada, nos termos do artigo 5º, parágrafo 34b da Constituição Federal, a expedição de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres constantes de registros ou autos de procedimentos em poder da administração pública, ressalvado o disposto no artigo
75. Parágrafo único. As certidões serão expedidas sob a forma de relato ou mediante cópia reprográfica dos elementos pretendidos. Artigo 73. Para o exercício do direito previsto no artigo anterior, o interessado deverá protocolar requerimento no órgão competente, independentemente de qualquer pagamento, especificando os elementos que pretende ver certificados. Artigo 74. O requerimento será apreciado em 5 dias úteis pela autoridade competente, que determinará a expedição da certidão requerida em prazo não superior a 5 dias úteis. Artigo 75. O requerimento será indeferido em despacho motivado se a divulgação da informação solicitada colocar em comprovado risco à segurança da sociedade ou do Estado, violar a intimidade de terceiros ou não se enquadrar na hipótese constitucional. Parágrafo 1º. Na hipótese deste artigo, a autoridade competente, antes de sua decisão, ouvirá o órgão da consultoria jurídica, que se manifestará em 3 dias úteis. Parágrafo 2º. Do indeferimento do pedido de certidão caberá recurso. Artigo 76. A expedição da certidão independerá de qualquer pagamento quando o requerente demonstrar sua necessidade para a defesa de direitos ou esclarecimento de situações de interesse pessoal. Parágrafo único. Nas demais hipóteses, o interessado deverá recolher o valor correspondente conforme legislação específica. Artigo 77. Toda pessoa terá direito de acesso aos registros nominais que a seu respeito constem em qualquer espécie de fichário ou registro, informatizado ou não, dos órgãos ou entidades da administração, inclusive policiais. Artigo 78. O requerimento para obtenção de informações observará as seguintes regras. Inciso 1. O interessado apresentará ao órgão ou entidade do qual pretende as informações requerimento escrito manifestando o desejo de conhecer tudo o que a seu respeito conste das fichas ou registros existentes. 2. As informações serão fornecidas no prazo máximo de 10 dias úteis, contados do protocolo do requerimento. Inciso 3. As informações serão transmitidas em linguagem clara e indicarão conforme for requerido pelo interessado. 2 pontos. A. O conteúdo integral do que existir registrado. B. A fonte das informações dos registros. C. O prazo o qual os registros serão mantidos. D. As categorias de pessoas que, por suas funções ou por necessidade do serviço, têm diretamente acesso aos registros. E. As categorias de destinatários habilitados a receber comunicação desses registros. E F. Se tais registros são transmitidos a outros órgãos estaduais, e quais são esses órgãos. Artigo 79. Os dados existentes cujo reconhecimento houver sido ocultado ao interessado, quando de sua solicitação de informações, não poderão, em hipótese alguma, ser utilizados em quaisquer procedimentos que vierem a ser contra ou mesmo instaurados. Artigo 80. Os órgãos ou entidades da administração, ao coletar informações, devem esclarecer aos interessados. Inciso 1. O caráter obrigatório ou facultativo das respostas. 2. As consequências de qualquer incorreção nas respostas. 3. Os órgãos aos quais se destinam as informações. Inciso 4. A existência do direito de acesso e de retificação das informações. Parágrafo único. Quando as informações forem colhidas mediante questionários impressos, devem eles conter os esclarecimentos de que trata este artigo. Artigo 81. É proibida a inserção ou conservação em fichário ou registro de dados nominais relativos a opiniões políticas, filosóficas ou religiosas, origem racial, orientação sexual e filiação sindical ou partidária. Bastante importante esse artigo 81 aqui.
Artigo 82. É vedada a utilização sem autorização prévia do interessado de dados pessoais para outros fins que não aqueles para os quais foram prestados. Artigo 83. Qualquer pessoa tem o direito de exigir da administração dois pontos. Inciso 1. A eliminação completa de registro de dados falsos a seu respeito, os quais tenham sido obtidos por meios ilícitos ou se refiram a hipóteses vedadas pelo artigo 81. 2. A retificação, complementação, esclarecimento ou atualização de dados incorretos, incompletos, dúbios ou desatualizados. Parágrafo único. Aplicam-se ao procedimento de retificação as regras contidas no artigo 54 e 55, artigo 84, o fichário ou o registro nominal devem ser completados ou corrigidos de ofício, assim que a entidade ou órgão por eles responsável tome conhecimento da incorreção, desatualização ou caráter incompleto de informações neles contidas. Artigo 85. No caso de informação já fornecida a terceiros, sua alteração será comunicada a estes, desde que requerida pelo interessado, a quem dará cópia da retificação. Artigo 86. Qualquer pessoa que tiver conhecimento de violação da ordem jurídica praticada por agentes administrativos poderá denunciá-la à administração. Artigo 87. A denúncia conterá a identificação do seu autor, devendo indicar o fato e suas circunstâncias e, se possível, seus responsáveis ou beneficiários. Parágrafo único. Quando a denúncia for apresentada verbalmente, a autoridade lavrará termo assinado pelo denunciante. Artigo 88. Instaurado o procedimento administrativo, a autoridade responsável determinará as providências necessárias à sua instrução, observando-se os prazos legais e as seguintes regras. 1. Obrigatória manifestação do órgão de consultoria jurídica. 2. O denunciante não é parte no procedimento, podendo, entretanto, ser convocado para depor. 3. O resultado da denúncia será comunicado ao autor, se este assim o solicitar. Artigo 89. Incidirá em infração disciplinar grave a autoridade que não der andamento imediato, rápido e eficiente ao procedimento regulado nesta seção. Artigo 93. Esta lei entrará em vigor em 120 dias contados da data de sua publicação. Artigo 94. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto-Lei número 104, de 20 de junho de 69 e a Lei 5.702, de 5 de junho de 1987. Vamos lá responder a primeira questão aqui. Nos termos de que dispõe a Lei Estadual número 10.177, de 98, que trata do processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, na hipótese de processo administrativo na esfera da administração direta. Os recursos dirigidos ao governador do estado serão previamente submetidos para parecer, e aí temos as opções. Onde encontrar a resposta dessa pergunta? Dá uma olhada depois no artigo 48. O artigo 48 vai dizer o seguinte: os recursos dirigidos ao governador do estado serão previamente submetidos à Procuradoria-Geral do Estado ou ao órgão de consultoria jurídica da entidade descentralizada, para parecer a ser apresentado no prazo máximo de 20 dias. Então, será submetido previamente à Procuradoria Geral do Estado. Alternativa B é a correta. Agora mais uma questão. Nos termos da Lei Estadual número 10.177, de 98, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, a convalidação
do ato administrativo, e aí traz as alternativas. O que vai tratar sobre a convalidação, o que vai convalidar os atos, você vai encontrar onde? No artigo 11. O artigo 11 vai dizer o seguinte: a administração poderá convalidar seus atos inválidos quando a invalidade decorrer de vício de competência ou de ordem formal, desde que. E aí teremos 2 incisos e 2 parágrafos. O primeiro inciso vai dizer: na hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática do ato, e não se trate de competência indelegável. E o inciso 2 diz: na hipótese de vício formal, este possa ser suprido de modo eficaz. E aí teremos ainda 2 parágrafos. O primeiro parágrafo vai dizer: não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à administração ou a terceiros, ou quando se tratar de ato impugnado. E o parágrafo segundo: a convalidação será sempre formalizada por ato motivado. Com isto, já eliminamos a A, que diz: nem sempre será formalizada por ato motivado, existindo determinadas hipóteses que admite a utilização do intuito sem tal requisito. E o parágrafo segundo, ele veta essa possibilidade, diz: a convalidação será sempre formalizada por ato motivado. Então aqui já está fora. B, não será admitida, dentre outras hipóteses, quando dela resultar prejuízo a terceiros. E aqui deixamos uma marquinha, pode ser essa a alternativa certa. C, será admitida ainda que se trate de ato impugnado. E no parágrafo 1º diz: não será admitida a convalidação quando dela resultar prejuízo à administração ou a terceiros, ou quando se tratar de ato impugnado. Então aqui não será admitida, seria correto não. Aqui está fora também. Destina-se, dentre outras hipóteses, a atos administrativos com vício de motivo. E no caso não é vício de motivo. No caput do artigo 11, diz: a administração poderá convalidar seus atos inválidos quando a invalidade decorrer de vício de competência, não de motivo. Então aqui está fora. Na hipótese de vício de competência, deve ser feita pela autoridade titulada para a prática do ato, e desde que não se trate de competência delegável. Aqui está dizendo sobre o inciso, o primeiro inciso, mas o primeiro inciso diz: na hipótese de vício de competência, a convalidação seja feita pela autoridade titulada para a prática de ato, e não se trate de competência indelegável. Aqui é não seria delegável. E aí, a alternativa correta é a B. Você note que uma questão bem difícil, porque é letra de lei pura. Vamos para a última questão. O Estado de São Paulo, por meio do servidor público responsável, ingressou com um processo administrativo sancionatório contra a servidora Magda. Nos termos da lei estadual, a citação da acusada Magda, e aqui vai tratar da publicidade. Onde está essa publicidade, essa citação, você vai encontrar no artigo 34, que fala sobre a publicidade. O artigo 34 diz: no curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e notificações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras. Aí existe umas regras. Letra A vai dizer aqui: poderá ser feita pessoalmente, por carta com aviso de recebimento ou ainda por edital, cabendo ao poder público optar por uma dessas hipóteses, conforme o caso. E no inciso 3 não vai dizer isso, vai dizer o que no inciso 3? Será obrigatoriamente pessoal a citação do acusado em procedimento sancionatório e a intimação do terceiro interessado em procedimento de invalidação. Então a citação do acusado obrigatoriamente será pessoal. Porque no caso, né, gente, é um servidor público, uma servidora pública. Não estamos tratando aqui de crimes de pessoas comuns. E é só um processo administrativo sancionatório.
Letra B, poderá ser feita pessoalmente, ou por carta, ou sem aviso de recebimento. Cai no mesmo inciso aqui. Não tem esse ou por carta. É pessoalmente, obrigatório. C, será obrigatoriamente pessoal. No entanto, se máquina não for encontrada, a citação será feita por edital publicado no Diário Oficial do Estado. E onde vai encontrar essa exceção? No parágrafo único, mais para baixo lá, no artigo 34. Depois você dá ali no artigo 34. No parágrafo único vai dizer, na hipótese do inciso 3, não encontrado o interessado, a citação ou a intimação serão feitas por edital publicado no Diário Oficial do Estado, o DOI. Esta é a alternativa correta. D, será obrigatoriamente pessoal, tá certo? E se máquina não for encontrada, o feito deverá ser suspenso até que tenha notícia do paradeiro da servidora. E vai complementar aqui, sabemos que não, que será por diário oficial, será obrigatoriamente por carta com aviso de recebimento, e caso máquina se recuse a assinar, blá, também não. Só tem duas maneiras, ou é pessoal, se não encontra pessoalmente, por algum motivo ela está se escondendo, diário oficial, e aí será citada e o processo dá prosseguimento. Então a alternativa correta é a C. Por hoje é só. Então é isto. Espero que tenha gostado. Futuramente, claro que eu venho com mais leis aqui deste concurso em específico, que é oficial administrativo aqui do estado de São Paulo. Estamos trabalhando em cima deste edital, mas não quer dizer que alguma lei que eu falar aqui não vá servir para outros concursos. Serve sim. O recado que eu quero passar para você é o seguinte: neste sábado é o meu aniversário, muitos devem saber já, e terá uma live aqui no canal para tratar do resultado final do concurso público de agente de organização escolar. Eu acho que no Diário Oficial já vai sair sexta-feira, mas a CKM vai sair no sábado, e sábado é meu aniversário, então vamos falar disso no sábado mesmo. Aguardo você aqui, possivelmente 3 da tarde. É isso, espero que tenha gostado do vídeo. Até a próxima. Valeu! Tenho andado distraído, impaciente, indeciso. Ainda estou confuso, só que agora é diferente. Tô tão tranquilo e tão contente. Quantas chances desperdicei